Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui com um vídeo que já há muito tempo que estava bastante entusiasmado para o fazer, desde que a Shelly anunciou que iria lançar este produto. Estou-vos aqui a falar do Shelly Presence Gen 4, o sensor de presença da Shelly. O link para este sensor vai estar na descrição, ok? Eu agradeço desde já a quem eventualmente faça algum tipo de compras usando os meus links e agradeço também a quem já o fez. Continuam a ajudar o canal e continuam a permitir que eu vos consiga continuar a trazer aqui estes produtos para vos mostrar para esse lado. E, portanto, o sensor de presença é uma excelente adição a todos os produtos e ao ecossistema da Shelly, ok? Porque, obviamente, isto não é um produto novo, nem sequer é um tipo de produto novo aqui no canal, ok? Eu já trouxe sensores de presença, mas é um produto novo no ecossistema da Shelly, ok? E, obviamente, um sensor de presença é um sensor muito mais completo do que um simples sensor de movimento. E permite-vos fazer e criar automações muito mais completas e complexas, permitindo muito mais robustez nos cenários que vocês criam aí nas vossas smart homes, que vos permitem não só conforto, como também poupança energética, ok? Porque obviamente um sensor de presença detecta isso mesmo, detecta presença, não detecta só movimento. E portanto não temos que estar aqui a jogar com o facto de termos ou não movimento, podemos estar numa divisão, mas se estivermos mais ou menos quietos, um sensor de movimento que tínhamos com uma automação associada pode não nos detectar e, por exemplo, estamos numa divisão e a luz apaga-se e ficamos às escuras. Com um sensor de presença ele vai detectar efetivamente a presença da pessoa ou de mais pessoas, ok? Orientando já aqui, este sensor em específico consegue acompanhar o movimento e a presença de até 6 pessoas, ok? Portanto, com este sensor, ele como detecta a presença, podemos definir uma regra tão simples como enquanto detectar presença tem uma luz ligada, assim que deixa de detectar presença, podemos dar uma margem de tempo, obviamente, então a luz vai desligar e não temos que estar com movimentos ou com temporizadores, etc. E obviamente que isto é apenas uma automação simples, porque este sensor de presença em específico permite que vocês criem automações mais completas e complexas, como eu referi, e podem criar aqui cenários bastante interessantes. Eu vou dar-vos um exemplo disso mais à frente no vídeo, mas falando então aqui deste sensor, eu vou abordar aqui um tema logo à partida que com certeza vai despertar alguma atenção em alguns de vocês, pelo menos, que é a questão do preço. É um facto que é um sensor que tem um preço um pouco mais elevado do que os típicos sensores de presença. Um sensor de presença, seja ele de qual marca for, vai sempre ter um preço superior a um típico sensor de movimento. No entanto, é preciso factorizar a questão de que não estamos a pagar, obviamente, só o equipamento, estamos a pagar também o ecossistema, estamos a pagar o desenvolvimento e a manutenção da aplicação da Shelly, a execução de cenários, a inclusão, por exemplo, de funcionalidades de AI que eu ainda não falei aqui no canal, mas que irei trazer aqui em breve. Portanto, funcionalidades gratuitas de AI incluídas na aplicação que vos permitem de forma bastante simples, quase que literalmente pedindo à aplicação o que é que queremos, ela vai nos criar o cenário. Portanto, tudo isso obviamente tem o seu custo. Além disso, é preciso também contar com o facto de que é um dispositivo que tem certificação Matter, obviamente também leva a um custo acrescido, o que faz com que vocês consigam integrar este sensor de presença nas vossas plataformas preferidas, recorrendo à tecnologia Matter, incluindo a integração na Apple Home Kit, para quem utilizar. Tem também, sendo ele um dispositivo de Gen 4, tem também conectividade Zigbee, ok? Portanto, além da conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth, tem também o modo Zigbee. Portanto, vocês podem usar este sensor de presença no modo Zigbee, integrado com o vosso controlador Zigbee preferido na vossa plataforma de Smart Home preferida. Caso queiram saber mais sobre o modo Zigbee, passem no vídeo que está aí a passar em cima. Eu mostrei a integração de um Shelly Gen 4 no modo Zigbee. Aqui a integração deste sensor é feita de forma semelhante. No entanto, no manual, que como sempre eu recomendo que leiam, tem todas as instruções de como colocar o sensor no modo Zigbee. Já sabem que, e aqui um parênteses muito rápido, se usarem o sensor no modo Zigbee,
deixam de o conseguir ter adicionado via Matter e deixam de o conseguir utilizar na aplicação da Shelly. Mas tudo isso está referido no vídeo que eu mencionei. Fora isso, referir apenas que ele tem uma área de detecção de até 42 metros quadrados. Como eu referi, consegue detectar e acompanhar até 6 pessoas e, bastante importante e bastante interessante, conseguem criar zonas de detecção na divisão, conseguem criar até 10 zonas de detecção e essas zonas vão ser bastante importantes porque permitem-vos criar automações bastante simples, mas que podem ser bastante úteis no vosso dia-a-dia. Podem, por exemplo, já dando aqui um pequeno lamiré, podem, por exemplo, ter uma divisão, criar 2 zonas e dizer que quando estão numa zona um conjunto de lâmpadas acende e quando saem dessa zona e entram noutra zona, o conjunto de lâmpadas da zona anterior apaga-se e vai ligar um conjunto de luzes da zona seguinte. Mais uma vez, isto não é uma completa novidade no mundo de Smart Home, ok? Inclusive eu já mostrei isso mesmo aqui com outros sensores de presença. No entanto, é algo que eu quero destacar porque muitos de vocês me perguntavam se a Shelly tinha alguma coisa deste género, se era possível integrar outros sensores de presença com os dispositivos da Shelly, etc. E agora isso está resolvido aqui com o Presence Gen 4, ok? Além disso, e pode-vos dar jeito, ele tem também integrado um sensor de luminosidade, ok? Vamos fazer aqui o descaixanço, não há muito mais a falar. Referir apenas que, sendo ele um sensor de presença, obviamente ele tem um radar de mmWave que vai estar sempre em funcionamento e, portanto, estes sensores de presença, regra geral, eu diria que mais de 90% dos sensores de presença efetivos não funcionam a pilhas ou bateria, porque senão seria incomportável. Portanto, ele tem que estar sempre alimentado. Ele funciona com uma ligação USB tipo C, já vem fornecido com um cabo USB de tipo A para tipo C. Vocês têm que depois ligá-lo numa fonte de alimentação, um transformador, um carregador de telemóvel, algo desse género, de 5 volts, 1 ampere, ok? Temos aqui fita de dupla face para ajudar com a fixação. Já vão ver que ele pode ser colocado de várias formas. Temos parafusos e buchas, caso queiram aplicar na parede. Temos aqui um autocolante com o código Matter e o QR Code Matter, que vem também, obviamente, no próprio dispositivo, mas a Shelly envia sempre um código e um QR Code adicionais. Depois temos aqui o nosso dispositivo propriamente dito e, como sempre, temos o nosso manual de instruções que eu recomendo que leiam, obviamente, para tudo aquilo que compram e que vão utilizar e que vão instalar. Têm aqui as instruções e guia de montagem e depois têm aqui todas as instruções e indicações sobre como usar o dispositivo, ok? E, portanto, dessa forma não deverão ter nenhum tipo de dificuldade, nem nenhum tipo de dúvida para fazer a instalação, ok? Portanto, eu vou arrumar aqui um bocadinho a casa, ok? E vou então mostrar-vos aqui o sensor em si, ok? Portanto, ele tem este aspecto. Vocês podem mexê-lo assim, podem colocá-lo assim, como podem ver, ele tem esta estrutura assim. Isto, caso queiram usá-lo, por exemplo, pousado numa superfície, ok? Caso não queiram usá-lo numa superfície, podem sempre desaparafusar aqui o suporte da parte de trás, ok? Ele vai então ficar solto desta base e vocês podem usar aqui estes furos para o aparafusar diretamente numa parede, ok? Podem, se for o caso, aplicá-lo ao contrário. Isso depois só têm que marcar a opção na aplicação indicando que ele está montado de forma invertida, ok? E ele fica aplicado assim, desta forma. A nível de ligação, ela é feita, obviamente, aqui atrás. Eu vou-vos mostrar aqui com o cabo que vem fornecido. Vocês têm aqui então a ponta Type-C e aqui atrás vão encaixar assim e ele fica alimentado. Caso estejam a usar a base, obviamente é preciso primeiro passar o cabo aqui pela ranhura da base, ok? Desta forma, e vamos encaixar e obviamente o sensor depois vai ficar aplicado assim, ok? Portanto, mesmo que tenham a base, obviamente o cabo não vai interferir com a colocação do sensor. Depois, aqui atrás, neste canto, vem ali, acho que estão a conseguir ver aqui um pequeno quadrado. Se eu carregar aqui,
Isto é o botão. É o botão que serve para fazer o reset ao Shelly se for preciso e é o botão também que vocês utilizam para alternar o modo de funcionamento do sensor de presença entre o modo Wi-Fi e o modo Zigbee, sendo que, na minha opinião, a forma mais fácil de alternarem entre os modos é através da interface direta do Shelly. Portanto, caso pretendam usar o modo Zigbee, e mais uma vez, à parte muito rápido, porque eu falei disto no outro vídeo, caso pretendam usar o modo Zigbee, aquilo que eu vos recomendo é adicionem na mesma, em primeiro lugar, este sensor à vossa aplicação Shelly, ok? Façam todos os updates de firmware que estejam disponíveis e depois, como ele vai estar ligado à vossa rede Wi-Fi, vocês vão à aplicação, às informações do dispositivo e têm o endereço IP do dispositivo. Entram no endereço IP do dispositivo e a Shelly adicionou lá uma opção nova, que é mesmo alterar o modo de funcionamento e, portanto, vocês com um clique conseguem alterar o modo de funcionamento entre Zigbee e Wi-Fi, reforçando que não é na aplicação da Shelly, mas facilita se vocês adicionarem primeiro a aplicação, porque depois têm logo lá o endereço IP deste dispositivo, ok? Portanto, a nível de características, acho que está apresentado, conseguem definir e obviamente ajustar todos os parâmetros de sensibilidade e com isso conseguem ter então aqui automações bastante completas. Não me resta muito mais a não ser mostrar-vos aqui o sensor na aplicação da Shelly, eu até já o alimentei. Vou-vos mostrar aqui as opções principais que temos com este sensor e depois vou-vos então mostrar ali na minha sala um exemplo de cenário, um exemplo de automação que vocês podem criar usando aqui o Shelly Presence Gen 4. Ora bem, estão então aí a ver o ecrã do meu telefone. Eu já tenho aqui o meu sensor de presença. A adição é feita da mesma forma como se qualquer outro Shelly, obviamente, se tratasse. Ele tem Bluetooth, é só garantirem que o Bluetooth do telefone está ligado e ele vai aparecer até automaticamente na aplicação. Temos aqui então o aspecto principal e o aspecto inicial do nosso sensor de presença. Reparem que temos aí uma área, isto é obviamente a área de detecção. Há aqui uma opção bastante importante que eu quero destacar desde já, antes até de vos mostrar tudo o resto, porque é mesmo importante. Vocês, após colocarem o sensor de presença no sítio onde ele vai ficar, devem vir aqui às definições. Eu já cá volto para falar de outros pontos, mas vemos aqui a configuração do radar e carregamos aqui no botão de calibrar, ok? Isto vai fazer com que o sensor registre o ângulo de inclinação que tem e vai posicionar tudo no sítio certo. Reparem que eu estou posicionado mesmo no centro, em frente ao sensor. Ele está aqui mesmo ao meu lado a apontar para mim. Antes de eu fazer isto, eu estava num sítio completamente diferente porque ele não estava calibrado, ok? A calibração é instantânea, é só carregarem no botão, aparece uma mensagem na vossa aplicação a dizer calibração feita e ele já vai ter então a noção do espaço, já vai registar o espaço tendo em conta aquela posição e aquele ângulo, ok? Portanto, como podem ver, ele está-me ali a falar que zonas povoadas, porque neste momento eu só tenho uma zona criada, digamos assim. Ali o sensor de luminosidade está a indicar brilho porque está a detectar que está de dia e um objeto, neste caso eu, uma pessoa, ok? Antes de eu avançar aqui para a parte da configuração da divisão, vou-vos mostrar de forma bastante rápida as restantes opções. Aqui do lado esquerdo não temos opções diferentes daquelas que vemos noutros Shellys, ok? Podemos criar agendamentos, podemos criar ações, podemos definir ou configurar aqui as opções de conectividade, Bluetooth, etc. Nas definições temos aqui uma opção de afinação que eu nem sequer vou abrir. Isto são opções para utilizadores avançados. Por defeito, eu não acho que seja necessário mexer naqueles parâmetros de afinação. Pelos testes que eu já fiz, eu tenho este sensor já em funcionamento há cerca de uma semana e meia, e pelos testes que eu já fiz, não há necessidade nenhuma de mexer nos pontos da afinação. No entanto, se forem utilizadores avançados, se gostarem de mexer com estas coisas, experimentem, verifiquem, eventualmente pode haver aí uma situação ou outra onde algum destes parâmetros vá fazer a diferença. Tem a ver com afinações mais exatas de sensibilidades e do tempo de detecção, etc. Ok?
Caso mexam e vejam que alguma coisa ficou mal ou que não está a funcionar, também é só usarem aqui a opção da reposição de fábrica e ele fica como estava de origem. Aquilo que eu recomendo que vocês configurem e que têm mesmo que configurar é aqui em cima na configuração do radar. Em primeiro lugar, têm que ativar a detecção de presença, ok? Tem aqui a opção da montagem invertida, caso coloquem o sensor de cabeça para baixo. Têm sempre que o colocar na vertical, seja com a orientação, vamos dizer, correta ou com a orientação invertida, tem sempre que ser na vertical. Podemos ativar as unidades imperiais, este aqui com certeza será mais para o público dos Estados Unidos. Depois temos então aqui a configuração das alturas mínimas e máximas de detecção. A altura mínima de detecção é relativa ao chão. Dá muito jeito caso vocês tenham animais de estimação. E, portanto, podem, obviamente, definir uma altura mínima de detecção, por exemplo, dependendo, se for um gato, por exemplo, podem colocar a altura mínima de detecção de meio metro, ok? Se for um cão, se calhar já é pouco, tem que colocar, por exemplo, 1 metro. E tudo o que ele detecte daí até ao chão para baixo não vai ser usado para despoltar alertas, para despoltar automações, o que quer que seja, ok? Depois temos a altura máxima de detecção, é obviamente o inverso, ok? E temos a altura do sensor. Devem dizer a que altura do chão está colocado o sensor, para que, obviamente, ele depois consiga calcular a distância mínima e máxima. Temos o botão de calibração que eu já vos tinha referido e depois temos a potência de transmissão e a sensibilidade da detecção. Na potência de transmissão tem a ver com, lá está, a potência com que o radar emite o sinal. Acaba por ser um pouco indiferente porque ele está sempre alimentado, não há a questão de termos uma potência mais alta, vai gastar mais bateria. Portanto, a meu ver, deixem ficar a opção como alto, ok? Máxima potência vai garantir melhores resultados. A sensibilidade de detecção, por outro lado, aí sim já deve ser ajustada à vossa utilização. Como está aí referido, uma sensibilidade mais alta ajuda, obviamente, a detectar pessoas que possam estar, por exemplo, só sentadas, mas como a sensibilidade é mais alta, é mais fácil a pessoa ser detectada. Uma sensibilidade mais baixa vai eventualmente requerer uma amplitude de movimentos maiores, mas também reduz, obviamente, a possibilidade de falsos positivos. Eu tive este sensor em utilização, como eu referi, na última semana e meia, na minha sala, obviamente com pessoas diariamente a entrar e a sair e estando na sala, e não obtive muitos falsos positivos, ok? Defini uma altura mínima ao solo de meio metro e posso-vos dizer que, de facto, reduziu bastante. Não vos vou dizer que é infalível, ou que foi infalível, pelo menos durante esta última semana e meia, mas reduziu drasticamente os alertas de animais, ok? Eu tenho 3 gatos e era rara a vez em que o sensor despoltava algum alerta porque algum gato passava. Mais uma vez, a altura mínima definida de meio metro, ok? Se eu eventualmente tivesse aumentado um bocadinho, se calhar até tinha reduzido ainda mais. No final, não se esqueçam de carregar aqui no botão de salvar para guardarem estas configurações. São as definições genéricas de configuração. Voltando aqui ao ecrã principal, temos então a configuração da divisão. Se nós andarmos aqui para baixo, temos aqui zonas de edição. Esta tradução, às vezes, de facto, é um pouco literal. Isto aqui é editar as zonas, ok? Portanto, podemos criar aqui zonas dentro da divisão. O que vocês têm que interpretar é este quadrado que vocês estão a ver é a divisão que o sensor está a captar, ok? Depois, dentro da divisão, vocês podem configurar as zonas de detecção. Além disso, também podem configurar pontos cegos, caso tenham, não sei, um pilar a meio da divisão, podem criar aqui um ponto cego no sítio onde está o pilar e o sensor vai saber que desse pilar para trás não vai detectar. Há aí um ponto cego, ok? A melhor forma de vocês conseguirem definir os sítios das coisas é, obviamente, posicionarem-se vocês mesmos na divisão e começarem-se a mexer e veem para onde é que o boneco se desloca no gráfico. Dessa forma vocês sabem, ok, se eu estou aqui e no radar apareço naquele ponto, então
todos os objetos da sala estão relativos à minha posição, vão ficar aqui, além, acolá, etc. Ok? Reparem, eu agora estou-me a mexer e ele até está a detectar como se fossem mais pessoas porque tem a sensibilidade aumentada, ok? Portanto, temos aqui os limites da divisão, isto porque vocês podem ter uma divisão que se expanda para lá do limite que vocês querem e vocês querem definir, não, eu só quero detecção até esta zona. Claro que podem usar uma zona, como eu já vou mostrar, para definir isso, mas também podem dizer, ok, tu estás a detectar uma área de 4 ou 5 metros à tua frente, mas eu só quero que detectes até 2 metros, e então definem o limite ali, ok? Para definir o limite, para definir os pontos cegos e também para criar as zonas, é sempre da mesma forma. Vocês entram na opção e depois, literalmente, aqui neste gráfico, desenham o que querem. Eu já vou mostrar isso. Têm também, antes de passarmos às zonas, a mobília, porque obviamente este tipo de objetos pode impactar a detecção, e se o sensor souber que naquela posição existe uma peça de mobiliário, então facilita para a interpretação de dados do sensor. E portanto vou-vos mostrar aqui adicionar, e temos aqui camas, cadeiras, sofás, mesas, secretárias, portanto tudo o que vocês tipicamente encontram numa casa, ok? Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo mais fácil, uma cama simples, cama dupla, tripla, temos aqui várias opções, vamos dizer que é esta, reparem, ela fica na zona de detecção do sensor, vocês podem selecioná-la, eu posso aumentar ou diminuir e poderia dizer que, por exemplo, aqui na divisão deste lado está uma cama, ok? E agora podemos também rodá-la, obviamente, caso a orientação seja diferente, vamos deixá-la ficar assim, ok? E agora fazemos fechar e, como podem ver, o sensor iria fazer a detecção sabendo que naquela zona existe uma cama. Vamos aqui novamente às edições, eu vou retirar daqui a mobília, ok? Vamos aqui e excluímos. Indo aqui às zonas, reparem, temos aqui esta room, que é a divisão onde o sensor está, e nós carregamos ali no mais e podemos criar uma nova zona, ok? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma zona chamada Zona 2, ok? Aquela divisão inicial fica sempre com aquele nome, room ou sala, ok? E agora podemos escolher a cor, eu vou deixar, por exemplo, ficar assim a azul ou roxo, tal como está, vamos colocar mesmo azul. E eu agora vou aqui e vou desenhar a zona que quero. Esta seria então a zona 2. Agora não esquecer de fazer aqui salvar e fazemos fechar e reparem, agora temos ali uma zona criada. Se eu quisesse, poderia criar mais zonas, até 10, como eu referi. Adicionamos, vamos criar aqui, por exemplo, a zona 3, ok? Vamos mudar a cor para amarelo, por exemplo. Vamos aqui desenhar e vamos, por exemplo, supor que eu queria uma zona mais pequena. Vamos supor que naquela área ali eu tenho, por exemplo, uma mesa com uma luz específica. Poderia usar isso para criar automações. Vamos então gravar e agora temos as duas zonas criadas e assim sucessivamente até 10 zonas no máximo, ok? Portanto, desta forma, nós com esta criação de zonas depois podemos usá-las para criar cenários com este sensor, ok? Uma vez que já estou aqui a partilhar o meu telefone, vou-vos já mostrar como é que este cenário, por exemplo, seria criado, ok? E depois vou-vos mostrar este cenário em funcionamento num caso real ali na minha sala, onde eu tenho a zona de jantar e a zona de estar, e vou-vos mostrar que, de forma automática, as luzes da zona de jantar se acendem quando eu entro naquela zona, apagam quando eu saio e posso ligar e desligar também as luzes da sala ou da zona de estar, automaticamente ligar e desligar também, ok? Portanto, obviamente que estas zonas são apenas exemplos aqui para este cenário. Eu vou ter que colocar o sensor novamente na minha sala, carregar no botão de calibrar e desenhar as zonas de acordo com o sítio onde estejam posicionadas, mas para efeitos de exemplo, vamos aqui então aos nossos cenários, fazemos criar cenário. Quando alguma coisa acontece, neste caso baseado no dispositivo que é o sensor de presença, vamos aqui até ele, está aqui ainda colocado no meu escritório. Seguinte, ok? Podemos usar a detecção de zona ou a luminosidade, também podem criar cenários com a detecção de luminosidade. Detecção de zona, reparem, tem a zona principal, ok, que é tudo o que não seja
as zonas individuais definidas ou temos as zonas específicas que eu já criei. Eu vou dar aqui o exemplo com a zona 2. Temos várias opções. Quando entramos na zona 2, quando saímos na zona 2, enquanto ele detectar presença na zona 2, quando deixa de detectar presença na zona 2, que é a ausência da zona, ou com a contagem de pessoas naquela zona. Isto é muito interessante porque vocês podem, por exemplo, dizer que querem que as luzes da zona de jantar se acendam só efetivamente à hora de jantar ou almoçar, mas tipicamente jantar é quando precisamos de luzes. E esta contagem de objetos é interessante porque se são, por exemplo, como é o nosso caso aqui em casa, 4 pessoas, então vocês podem dizer que se estiverem 4 pessoas naquela zona, então só com essa contagem de pessoas é que, por exemplo, as luzes se ligam. Portanto, é bastante útil para estas situações, ok? Neste caso, para o exemplo que vou dar ali e para vocês verem o cenário criado que eu vou replicar, podemos usar aqui o entrar na zona. Portanto, quando eu entro na zona 2, o que é que vai acontecer? Vamos acionar algo, fazemos o seguinte e agora o que é que acontece? Claro que agora, para criar a ação, já pressuponho que vocês tenham um Shelly, obviamente, a controlar, neste caso, as luzes, por exemplo. Fazemos uma ação sobre um dispositivo, neste caso é a sala, e a zona 2, vamos dizer que estaria na minha zona de jantar. E então tenho aqui as luzes da mesa, ok? Fazíamos o seguinte, ok? E o que é que queríamos que fizesse? Neste caso, ao entrar na zona, eu vou dizer que quero que as luzes liguem. Fazemos o seguinte. Podemos definir aqui os atrasos, podemos definir tudo isto, quando é que queremos que este cenário funcione, etc, ok? E, portanto, isto seria então o cenário que nós iríamos criar, eu vou chamar-lhe só aqui teste, e este cenário ficaria criado. Quando nós entramos na zona 2, então vamos ligar as luzes da mesa, ok? Isto pode ser usado, obviamente, como sensor de movimento, como detecção de pessoas e o cenário que vocês podem criar pode ser simplesmente, se ele detectar presença, então notifica-vos, por exemplo. Depois, obviamente, têm que criar os outros cenários para quando, por exemplo, eu saio da zona 2, as luzes desligam, e depois replico a mesma coisa para a zona 3, neste caso. Estou aqui a usar os nomes que eu lhes dei. Vocês podem dar os nomes que quiserem. Eu vou agora colocar o sensor na sala no sítio correto. Vou criar tudo isto de acordo com a minha sala, ok? Vão ver então o exemplo deste cenário em funcionamento. Eu vou aparecer aqui deste lado da imagem. Temos ali a minha zona de jantar e temos aqui deste lado a lâmpada da zona de estar e, portanto, eu vou agora mostrar-vos que quando eu entro na zona de jantar aquelas luzes ligam e à medida que me aproximo deste lado as luzes da zona de jantar desligam e a luz da zona de estar vai ligar. Eu vou também partilhar o ecrã do meu telefone, eu vou tentar colocá-lo aqui numa zona onde não interfira com a visualização, mas para vocês verem o meu movimento a aparecer no radar do Shelly Presence Gen 4. Ok, eu vou então agora iniciar o movimento, vocês vão ver aí no ecrã do meu telefone que eu vou aparecer e reparem, entrei na zona de jantar e as luzes acenderam de imediato. Vou agora aproximar-me da zona de estar. Reparem que as luzes daquele lado apagaram e esta luz acendeu. Posso fazer agora, obviamente, o inverso. Eu até vou movimentar-me devagar para vocês verem o movimento aí na aplicação. Reparem, saí daquela zona, ainda não entrei na outra e as luzes desse lado já apagaram, aqui ainda não ligaram. E reparem que as luzes agora acenderam. Portanto, desta forma, fica aqui ilustrado o funcionamento do Shelly Presence Gen 4. E ficou assim concluído mais um vídeo. Como sempre, espero que tenham gostado, espero que vos ajude a tornar as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.